Como sair da escassez espiritual. Hoje está falando aqui sobre fé. A fé é o que vai nos fazer sair da escassez espiritual. Você vive numa escassez espiritual e automaticamente, quando estamos escassos espiritualmente, isso reflete na nossa vida física, na nossa saúde, na nossa vida, no nosso relacionamento, isso interfere nas nossas finanças, porque tudo está ligado. Fé. Então nós precisamos de fé. Precisamos que a nossa vida seja transformada. E hoje eu vou estar lendo aqui com você em Hebreus. Hebreus 10:38 diz assim, ó, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, e se ele olhar para trás, a minha alma não vai ter prazer nele. Eu não tenho prazer naquele que se apresenta a mim, que vem, ora, e depois ele olha para trás. Eu não tenho prazer na pessoa que ora e não acredita que vai acontecer. Viver pela fé. Quando você vai orar, você já sabe que o milagre já aconteceu. Aí nós não vamos mais como pedinte, nós vamos como pessoas agradecidas. Nós já vamos agradecer, trazendo o milagre sobre as nossas vidas. E eu agora estudando o universo da mente. E outro dia eu tive que assistir uma aula com uma professora ela fala sobre física quântica. E ela falando ali sobre que nós não somos esse corpo, que nós não somos essa pele, que dentro de nós existe uma energia e que esta energia cura, que esta energia que existe dentro de nós, ela traz a existência, aquilo que você pensa e aquilo que você fala, que quando você declara o que você quer, essa energia traz tudo o que você deseja. E como cristã, a hora que eu estava assistindo aquela aula e a minha alma estava, a Bíblia diz isso. Que dentro de nós não somos, Deus criou este corpo. Deus formou este corpo no ventre da nossa mãe. Mas antes desse corpo existir, existe um espírito. E que em nós há o sopro de Deus. E nós sabemos, gente, nós vamos falar, o Senhor fala. Quantas vezes o Senhor fala na sua palavra que Ele já nos abençoou, que Ele já nos ordenou. Eu vejo lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, quando o Senhor forma o homem, forma a mulher, e Ele abençoa o homem, Ele fala, eu estou abençoando vocês. Agora eu estou ordenando vocês. Seja frutífero, multiplique e tenha domínio sobre tudo. Ter o domínio. Ter domínio sobre a mente. Ter domínio sobre o que falamos, sobre o que pensamos. Nossas palavras são semente. E palavras faladas com fé, ela vai trazer existência àquilo que você quer. Hoje mesmo assistindo ali, participando de um estudo, era se falado que o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é real. Que o nosso cérebro, ele cria aquilo que nós ordenamos a ele, aquilo que nós pensamos por várias vezes, aquilo que nós vamos todos os dias pensando e falando. Ele cria. Isso é o quê? Isso é o poder de Deus que está dentro de mim, dentro de você. E aqui em Hebreus 11, o primeiro versículo de Hebreus 11 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. O fundamento é alicerce, é a base. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. É você acreditar, é você ir orar acreditando que o milagre já aconteceu. Você vai agradecer. E você já vai trazer e falar todos os dias para você, eu sou um milagre. O milagre já aconteceu. A fé é o fundamento, é o alicerce. Quando alguém ou você que já construiu, você vai construir uma casa e você tem que construir primeiro o alicerce. E o alicerce é a base de tudo. E aqui está dizendo que a sua fé é a base de tudo. Só que você não olha para o alicerce, você já vê a construção. Quando você decide construir uma casa, você não fica olhando. Quando você faz o projeto, você não fica analisando muito o alicerce. Você sabe que se gasta muito no alicerce, você sabe que é preciso muito cuidado, que sem o alicerce não tem como construir.
E você gasta muito para pôr o alicerce, mas a sua visão, a sua mente não está no alicerce, está na casa pronta, está na obra terminada. Isso já é fé, você já vê com os olhos da fé, com a sua imaginação, você já vê a sua casa pronta, você já imagina aquela casa terminada. Você não fica só olhando para o alicerce, porque o alicerce é muito sem graça, não dá para ver, é para baixo. Então a nossa fé é o alicerce, ela tem que estar firmada em Jesus, a sua fé tem que estar firmada em Jesus. O que você está desejando? Fale. Eu sempre falo nas lives, quando eu faço vídeo, traga à existência o que você quer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E essa fé é o firme fundamento daquilo que você está esperando. Você está esperando? Mas não espera passivamente, espera ativamente. Ative a sua fé, ative a fé que está dentro de você. Abra o seu coração diante de Deus. Agradeça já. Você precisa de uma cura? Já agradeça pela cura. Você precisa da construção da sua casa própria? Já agradeça pela sua construção. Outro dia eu fui orar para Deus e a gente está tendo uma mudança de vida bem drástica aqui, né? Deixamos tudo, viemos para cuidar da minha mãe. E em pouco tempo, a situação financeira não está muito boa ainda, mas vai melhorar. Vai melhorar. Só que aí eu fazendo as contas estavam altas, e eu falei, Senhor, esse mês, parece que esse mês não vai dar. E eu fui orando, e eu fui marchando dentro de casa. Falei, Senhor, o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus que provê milagre. O Senhor é o Deus que provê milagre. Eu não sei o que aconteceu, não sei como, porque milagre não se explica. Nós conseguimos quitar todas as contas, organizamos tudo, ainda que eu não estou trabalhando, porque aqui onde nós estamos é um lugar meio difícil para trabalho. Mas Deus proveu tudo. Por quê? Porque eu usei essa fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você está esperando. E eu esperei. Falei, Senhor, eu espero pelo milagre. Eu não reclamei. Nós não podemos reclamar, nós precisamos ativar a nossa fé. E como se ativa a fé? Sabe a fé? A fé que todo mundo tem? A fé natural? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que existem tantas pessoas milionárias, bilionárias, que estão aí viajando, passeando, os Azaf da vida, né? Às vezes baixam o espírito de Azaf. Pessoas que estão aí correndo atrás dos seus sonhos e estão realizando, porque elas usam a fé, elas acreditam. Porque existe um poder dentro de cada ser humano, religioso ou não. Ele tem uma força dentro dele. E se ele acredita que ele vai dar certo, ele dá certo. Se ele coloca na mente dele que ele vai comprar alguma coisa, ele vai se esforçar para comprar. Mas ele se esforça. Você não vai ver nenhum milionário, bilionário que não acorde de madrugada e durma de madrugada para realizar os seus sonhos. Ele faz acontecer. A força que está dentro dele faz acontecer. Mas nós, como cristãos, nós aprendemos que nós temos que ter uma vida pobre, que precisamos ser pobre e que devemos ficar pedindo e nunca agradecendo. E quando já a ciência, as reprogramações mentais está nos ensinando que o poder está na nossa mente. Hoje eu estava lendo sobre Ezequiel 36, a partir do 26, Deus falando, eu quero te dar um novo coração. Eu vou colocar em você um novo espírito. Esse novo coração não é o coração que bombeia o sangue, é a mente. Eu quero te dar um novo coração para você ter a sua mente renovada, os seus pensamentos renovados. Eu quero colocar um novo espírito dentro de você. Tirar este espírito de timidez. Tirar de você esse espírito de depressão, esse espírito de medo. Porque eu não quero que você tenha mais medo, eu quero que você tenha um espírito de coragem, porque é isso que eu já semeei dentro de você. Viva! Ative o dom que está dentro de você. Pare de reclamar e dizer que não vai dar certo. Pare de ficar deitado esperando a volta de Jesus. Muitos cristãos estão assim. Não vejo a hora que Jesus volte. Eu não vejo a hora que Jesus volte. Mas quando você olhar para você e ver que você precisa transbordar na vida de outro, você vai
saber, esperar com fé aquilo que Deus preparou para você. Deus já preparou. Senhor, o que o Senhor preparou para mim nesse dia, eu vou viver. Eu quero viver tudo que Deus preparou para mim nesse dia. Em nome de Jesus, toma posse do seu milagre. Essa fé, se você não entendeu nada, mas vai lá e leia. E vai fazer mais de meses que eu estou aqui em Hebreus. Às vezes nós queremos ler a Bíblia com pressa, como se ela fosse um livro. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro sobrenatural. Existe ouro aqui, ouro. E nós precisamos desfrutar disso. Alimentar de cada versículo. Se você decidiu ler Hebreus, leia Hebreus. Não importa se você vai ficar o ano inteiro lendo Hebreus. Mas extraia de cada vírgula, cada palavra, cada versículo. Extraia o que tem aqui. Isso aqui é ouro, isso aqui é alimento espiritual. É Deus falando com você. E Deus hoje está falando para mim e para você. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera. O que você está esperando? É você, não é Deus que vai construir. É você. A fé já está dentro de você. Você já tem aí a base o alicerce, que é a fé. Agora, o que você vai construir com a sua voz? Com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu ao Senhor suplico. E Ele atende a minha oração. Então, em nome de Jesus, que Deus desperte o dom que existe dentro de você. Que essa fé seja ativada. Eu profetizo em nome de Jesus que essa fé seja ativada. Eu já quero estar orando para você. Orando com você, não orando por você, eu quero orar com você. Eu convido você para estar orando comigo, colocando a mão sobre o seu coração, sobre a sua mente, aonde houver enfermidade. E que essa fé seja ativada, e que em nome de Jesus você seja curada, seja restaurada pelo poder do nome de Jesus. Pai querido e santo, em nome de Jesus, eu quero estar agora, Senhor, orando por essa pessoa que está desesperada, que não sabe como orar, que não sabe nem como usar a fé que ela tem, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra está, Senhor, eu trouxe essa palavra para ativar essa fé que talvez essa pessoa acha que está morta, mas a fé não morre, Pai. A fé fica simplesmente, às vezes, Pai, escondida ou sufocada pelas tristezas desse mundo. A fé dessa pessoa que às vezes está sufocada por tanta dificuldade, por tantas dores, por depressão, aflição, dívida. Mas o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar que hoje a cura, a restauração dentro deste lar, em nome de Jesus. Para você que não me conhece, eu sou Zeni Fernandes e quero estar aqui nesse desafio de estar orando, ativando a fé que existe dentro de você. Que o Espírito Santo continue falando mais forte no seu coração, em nome de Jesus.